galerinha que acompanha o nosso canal. Meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante da historiografia, que é a formação dos Estados Nacionais. Pelo menos os 4 principais casos, que é o caso português, o caso espanhol, o caso francês e o caso inglês. A princípio nós vamos analisar o caso português. Portugal vai ser o primeiro estado centralizado na Europa. Na realidade, Portugal era um condado chamado Condado Portucalense, que foi doado pelo rei de Leão a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha, devido à ajuda que esse nobre deu ao rei no processo de expulsão dos mouros da Península Ibérica, visto que aquela península estava sendo ocupada pelos mouros, que eram povos de origem muçulmana, de origem islâmica. Então, além de doar o condado portucalense ao nobre francês, Dom Henrique de Borgonha, o rei também dá a sua filha em casamento a esse nobre. E do fruto dessa união nasce Dom Afonso Henriques, que em 1139, aliado à nobreza, resolve proclamar a independência do condado portucalense, dando origem ao país Portugal. Então, o que de fato dá início ao processo de centralização política é a dinastia de Borgonha, que para concretizar esse processo, eles colocam em prática uma série de ações que vai viabilizar cada vez mais esse processo de centralização. Uma delas é a concessão de cartas de franquia, que simplesmente libertava as cidades dos domínios do senhor feudal. E com isso enfraquecia cada vez mais o senhor feudal, tornando dependente cada vez mais do poder do rei. Além disso, há um estímulo à colonização interna, onde os nobres eram estimulados a irem desbravar o território e ir colonizando. E para isso, o rei instituiu a Lei de Sesmarias, que é a concessão de lotes de terras a um proprietário, sendo que se esse proprietário não tornasse aquela propriedade produtiva, ele perdia a posse daquela propriedade. E associado a esses fatores, há um estímulo por parte da realeza na libertação dos servos e transformando esses em trabalhadores assalariados. Então todo esse processo entra em crise a partir da morte de Dom Fernando I, que vai ser o último rei da Casa dos Borgonhas. E a partir daí tem-se início a crise de sucessão ao trono, onde há uma disputa pelo poder de 2 facções. A primeira é representada pelo nobre Dom João de Avis, apoiado pela burguesia e pela pequena nobreza, e a segunda facção é apoiada pela alta nobreza, representada pela dona Leonor Teles, que é viúva de Dom Fernando. Quem vence essa disputa é Dom João de Avis, e é por isso que é denominado esse processo de Revolução de Avis, onde de fato vai haver a concretização da centralização política do Estado português. Então o próximo caso que nós vamos analisar é o caso espanhol, que está diretamente relacionado ao processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Processo esse conhecido como Guerra de Reconquista. Então, na medida que esses territórios eram reconquistados, iam surgindo progressivamente reinos independentes, como Leão, Castela, Navarro e Aragão. Porém, somente a partir do século XIII é que vai haver 2 reinos fortes e em condições de disputar a liderança política naquela região, que vai ser o reino de Castela, governado por Isabel, e o reino de Aragão, governado por Fernando, que são conhecidos como os 2 reis católicos. E em 1469 vai ser celebrado o casamento desses 2 reinos, e a partir daí se intensifica o processo de expulsão dos muçulmanos daquela região, que agora estão reclusos a uma região chamada de Granada, que vai ser o último reduto árabe ali na Europa. Então, a partir do momento que esses islâmicos são expulsos daquela região, é que de fato concretiza o processo de centralização política nas mãos do rei, né? Então daí surge o Estado espanhol. Mas é importante salientar nesse processo a importância que vai ter a religião católica, na medida que essa vai contribuir para esse processo através do Tribunal da Inquisição,
onde muitos judeus foram perseguidos e muitos mouros cristãos também foram perseguidos, que eram chamados de novos conversos ou cristãos novos, né, que eram perseguidos, torturados e até mesmo mortos. E à medida que isso acontecia, o Estado se apropriava, né, dos bens dessas pessoas, contribuindo cada vez mais para o enriquecimento, né, da recém-formada nação espanhola. Então, o próximo caso, galerinha, é o caso francês, que está diretamente relacionado à Guerra dos 100 Anos, que é o conflito que vai ocorrer entre França e Inglaterra, devido à disputa por uma região muito rica, que é a região de Flandres, onde funcionava uma rança. E se você quiser saber o que foi a Guerra dos 100 Anos e o que é uma rança, você vai lá no nosso canal, olha o nosso vídeo anterior, que eu lá explico o que é essas coisas, beleza? Então, através desse conflito entre França e Inglaterra, além disso, aliás, há a crise de sucessão ao trono, porque o rei Carlos IV morre sem deixar herdeiros, e o rei da Inglaterra, que era Eduardo III, que era vassalo do rei da França, ambicionava intervir naquele país e se apoderar do trono. E é lógico que a galera não ia ver um cara vir lá de fora, lá da Inglaterra, e se apoderar do país e ficar de mãos cruzadas, né? Ou de braços cruzados, é lógico que é. Ou seja, ficar de boa. Ninguém ia gostar disso. Então, a guerra vai contribuir para o crescimento do sentimento patriota do francês, que vai ter a participação de uma figura muito emblemática, que é Joana d'Arc, que é a heroína francesa, que apesar disso vai ser queimada na fogueira como um herege. Assim como o processo de empobrecimento ou perda de prestígio do senhor feudal e fortalecimento da realeza. Um caso muito emblemático que exemplifica esse processo de centralização do poder, né, na figura do rei ou da monarquia, que vai possibilitar o desenvolvimento do Estado moderno, vai ser a ascensão ao poder da família Valois. E aí você pensa, daí beleza, tá aí tudo bem, só que não. Que é um detalhe. A França, ela tinha uma burguesia protestante, que era denominada huguenote, que era o nome que era dado aos protestantes daquele país, assim como na Inglaterra eram chamados de puritanos, e na Escócia eram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, ou melhor, na França eram chamados de huguenotes. E havia uma nobreza católica, e essa nobreza apoiava a família Valois. E na noite de São Bartolomeu, simplesmente a rainha Catarina de Médici ordenou a morte de todos os huguenotes. Então esse conflito se alastrou por meses, que culminou com a morte de mais de 70 mil pessoas. Alguns falam que chegou até mesmo a 100 mil pessoas. Mas o fato é que esse episódio, né, ficou muito vivo na memória do povo francês, e até hoje ele é vivo na memória do povo francês. E os reis que vieram depois continuaram intensificando esse processo de centralização política que culminou com o desenvolvimento do Estado francês. O próximo e último caso que nós vamos tratar é o caso inglês. Com o fim da Guerra dos 100 Anos, galerinha, a situação econômica e social da Inglaterra era bastante crítica. Havia insatisfação popular devido ao aumento dos impostos, que aliás já ocorriam durante a guerra, para poder custear, né, essa guerra que durou 100 anos. E também havia um nítido desprestígio da realeza por parte dos nobres e também pelo povo também. E sem contar que a Inglaterra, ela mergulha numa guerra civil provocada pela disputa de duas famílias, os York, que eram nobres vinculados às atividades comerciais, e os Lancaster, que eram nobres tradicionais. E por conta dos brasões dessas duas famílias serem rosas, a dos Yorks, uma rosa branca, e a dos Lancaster, uma rosa vermelha, essa guerra ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. Agora preste atenção, galerinha, como há pessoas que se aproveitam da oportunidade e delas se beneficiam. Como a nobreza inglesa estava dividida devido à disputa de poder, surge um outro sujeito na história, que é Henrique da família Tudor, que, se aproveitando da fraqueza dos nobres, ele simplesmente destrona o rei Ricardo III e é reconhecido pelo parlamento
Parlamento. Oxe, fala. Ele simplesmente destrona o rei Ricardo III, que era da família York, e é reconhecido pelo parlamento, como... É parlamento mesmo, meu Deus? Nossa, deu branco agora. Parlamento. Nossa, velho. Vou cortar essa parte. Ele simplesmente destrona o rei Ricardo III, que era da família York, e é reconhecido pelo parlamento como Henrique VII. E ao longo dessa dinastia Tudor, completou-se o processo de centralização do poder na Inglaterra, tendo como primeiro grande rei absolutista o rei Henrique VIII, que ficou conhecido aí como o rei que rompeu com a Igreja Católica e também por uma série de casamentos. Mas isso aí, galerinha, fica para uma outra história, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de dar o seu like. Valeu, galera. Beleza?